Seja bem-vindo a mais um episódio do AjaCast, o meu, o seu, o nosso lugar de reflexão. Com a ajuda do autoconhecimento e ação, hoje eu estou aqui com uma convidada maravilhosa, porque hoje não falarei sobre mim, afinal de contas, este é o nosso espaço. E hoje eu trago uma mulher que muito me inspira, e que eu espero que também inspire você aí na sua casa. Ela que tem uma história linda de superação, mas também de muito confronto na história da vida. Uma mulher que não só inspira, mas que vive de forma prática na realidade, assim como é a nossa proposta. Por isso eu vou deixar que ela se apresente para você, a minha amiga Mari. Muito prazer, eu sou a Mari Sertori, tenho 30 anos, sou filha de Deus, sou casada, sou empresária e eu sou apaixonada por pessoas. Gostaria de dizer, Janine, que é um prazer estar aqui. Quando eu recebi seu convite, eu fiquei muito feliz, porque você é uma pessoa que me inspira. O seu podcast tem tudo a ver com a minha história. A minha vida está em movimento e eu acredito muito no projeto, então eu estou muito feliz pelo convite. Ah, que alegria. E eu confesso que na hora que eu falei assim, haja cast, primeira pessoa, tinha que ser você. Ai, Na hora que eu falei assim, eu quero uma pessoa que realmente converse com os três pilares, que realmente entenda a proposta desse espaço de reflexão, na hora eu falei, é ela. Porque vocês vão ver assim comigo aqui hoje o quanto que ela realmente nos inspira e o quanto que ela transita pelos nossos três pilares. Então eu quero, Mari, que você se apresente, mas que você também conte pra gente a sua história, né? Eu te conheci já no seu processo, né? sim. Mas eu sei que antes de você tomar a decisão de viver o processo, muitas coisas aconteceram, até mesmo para a gente também chegar nos resultados que você colhe hoje. Então, eu queria que você compartilhasse comigo um pouquinho do que foi o seu despertar para a Mari de hoje, essa mulher que hoje é empresária, que é a mulher que cuida do seu lar, do seu casamento, que inspira outras mulheres. Como que foi a sua jornada até aqui? Legal. Janine, eu sempre fui uma pessoa, uma criança, que sempre tive muito desejo de mudar. A mudança, ela sempre foi muito constante na minha vida. Então, desde nova, eu tive muitas questões emocionais, questões físicas. Um dos pilares, assim, que me incomodava muito, que eu tive que lutar bastante, foi a obesidade. Mas a obesidade, ela veio devido a tantos problemas emocionais. Mas eu sempre senti que eu era uma criança diferente, que eu queria algo a mais da minha vida, que eu queria evoluir. Então eu sempre olhei muitas referências grandes e as mulheres que me inspiravam. Eu sabia qual mulher eu queria ser, qual papel de mulher eu queria ter, o casamento que eu queria ter, a família que eu queria formar. Então, por muito tempo eu vivi em busca disso. E por muito tempo eu sofri com as questões emocionais. Então, eu tive muitos episódios de transição na minha vida, muitas coisas aconteceram muito rápido. Eu me casei com 17 anos, então muito nova. A Eu mudei de menina. cidade. Eu sou de Campinas. Então, quando eu casei com 17 anos, a minha vida mudou. Porque os meus amigos estavam lá, a minha família toda lá, né? A minha família materna e paterna. E eu vim pra cá. O trabalho era outro, os amigos não tinha. Então, assim, eu tinha meu esposo, maravilhoso, e a família dele. Mas a gente sente falta daquele colinho de mãe, aquele colinho dos parentes mais próximos que a gente convive na infância. E foi ali que eu comecei a ter muitos desafios, desafios emocionais. E aí eu comecei a ver que muitas coisas me pegavam. E o primeiro ano do meu casamento, eu chorava todos os dias. Eu não entendia como tudo aquilo estava acontecendo e muitas emoções eram muito afloradas em mim. Então, eu me sentia muito sozinha, muito perdida, mas sempre aquele desejo de mudar e evoluir, sabe? Então, eu comecei a buscar. Com 2 anos que a gente estava casada, a gente começou a trabalhar e com algumas empresas diferentes, onde tinha muitos treinamentos. O Júlio, que é meu esposo, ele é sempre muito focado em performance, em emocional, ele é a minha referência, assim. Eu costumo dizer que ele é a pessoa que é mais a minha referência. E se você fala pra mim quem te inspira, é ele, sabe? Ele que me ensinou tudo que eu sei, ele é a pessoa que mais me inspira. A gente começou a participar de treinamentos, e aí eu comecei a entender que todas aquelas as dores que eu tava sentindo vinha do meu emocional. E aí eu comecei, eu quero entender sobre isso, eu quero evoluir, eu quero mudar. E foi aí que começou a minha busca. Há uns 7, 8 anos atrás, eu busco evolução emocional. Então,
Podemos dizer que a sua jornada, ela iniciou, então, pelo autoconhecimento. Sim, Você, diante das dores, diante das experiências vividas, o seu primeiro degrau foi o autoconhecimento. sim, sem dúvidas. 17 anos casada. Eu falo assim, né? Quando a gente fala 17 anos, muito jovem. E Muito. aí você ainda tem uma mudança geográfica de sair do, do conforto do seu lar, né? Do amparo dos pais, dos amigos e vir para uma cidade nova, iniciar uma jornada nova. É interessante que você fala do primeiro ano de casado, né, ô Mari? E falando assim, para você, jovem que ainda não casou, que é recém-casada, acho que a gente compartilha do princípio família. E casamento é uma Sim, bênção, mas não vamos romantizar. O primeiro ano é desafiador, é, né? O primeiro ano é um ano de adaptação. Você não estava adaptando só o casamento. é. E como que você lidou com este primeiro ano de adaptação, de uma experiência nova e ainda tendo que lidar com todo esse turbilhões de emoções que você estava ainda aprendendo a decifrar e a compreender? Eu ficava um pouco perdida em relação a isso. Eu buscava sempre pontes, referências que me diziam que eu podia alcançar. Então, todos os pontos que eu ficava ali, nossa, isso eu não tô legal aqui, eu acho que eu precisava melhorar nesse sentido, em relação à casa, em relação a mesmo cozinhar, ou a cuidar das coisas, era tudo muito novo, era tudo muito nova. Então, eu comecei a buscar referências. Referências de mulheres que eram aquilo que eu desejava ser. É isso. Eu, naquela época, olhava os vídeos do YouTube e falava, eu quero ser como essa pessoa, porque se ela consegue, eu também consigo. Então eu sempre fui atrás de referências de mulheres incríveis para eu me inspirar. Lindo. E como foi essa jornada de autoconhecimento? Olhar para você e começar a dar nome para suas dores, que até então são dores. E de repente essas dores começaram a receber nomes, né? Sim. Como foi isso? Foi uma coisa assim que no começo me assustou muito, mas que foi libertador. A palavra que eu digo é libertador, você saber as dores, você saber por que que você sente cada emoção. Porque até então tudo pra mim era, ai, eu tô errada, isso, por que que isso acontece comigo? Só acontece comigo e parece que todo mundo tá feliz e eu não estou feliz. Então, quando eu comecei a entender sobre as emoções, eu entendi, não, isso aqui acontece por causa disso, então eu consigo trabalhar essa área da minha vida e melhorar. Não é impossível. Eu comecei a dar nome para as coisas e entender o que eu estava sentindo e trabalhar isso. Então, buscar treinamentos, ler, ver muitos vídeos de inteligência emocional e trabalhar mesmo essa questão interna. E foi assim, libertador para mim. Eu brinco que é o treinar, treinar até se tornar, É, né? Nós não existe nada bom que não possa ser melhorado e não existe nada que você não possa alcançar com o treino. Então, a jornada de autoconhecimento ela é um treino, é um treinar, treinar até você se tornar. E é importante essa consciência de conseguir nomear não só as dores, mas também encontrar o caminho para solucionar as dores. E é muito interessante quando você fala assim, entender a circunstância, é como se a gente olhasse para o lado e a vida de todo mundo fosse perfeita, menos a minha. É o ditado, a grama do vizinho é mais verde, sendo que na verdade tudo é grama. É o mesmo produto, é a exatamente. mesma Aham. origem, né? Mas é porque muitas das vezes quando nós estamos imersos nas nossas dores, a sensação que nós temos é que o que é meu é catastrófico, o que é do outro é benéfico. E é uma jornada de começar a entender os pensamentos, os sentimentos e o comportamento. E uma das dores que eu sei que você vivenciou e que hoje ela é um case para mim de sucesso e superação foi a dor do hábito alimentar, Sim, né? E eu vou falar do hábito alimentar porque quando a gente fala de obesidade, a obesidade ela é uma consequência do hábito alimentar. Então, ela é só o resultado. Então, vamos falar de fato o que que era o hábito alimentar, que era um hábito emocional. sim. Eu, de fato, eu comia as minhas emoções. Era, não era só o alimento físico, eram as emoções. Eu comia todas as minhas emoções. Então, se eu estava triste, eu comia. Se eu estava feliz, eu comia. Se eu estava frustrada, eu comia. Se eu estava irritada, eu comia. Comer virou literalmente aquele tampar o buraco, assim, sabe? Tudo que acontecia era motivo para comer. E quando eu descobri que as minhas emoções estavam afetando essa questão, que era a questão alimentar,
eu consegui mudar o meu olhar para essa questão do físico, da alimentação, de como eu estava me alimentando mesmo em relação até à comida mesmo. De Uhum. saber escolher melhores os alimentos, de entender que eu não precisava comer as minhas emoções, que eu podia tratar as minhas emoções de outra forma, que eu podia buscar ajuda, tanto ajuda do céu quanto ajuda da terra, para tratar essas emoções e parar de me alimentar mal. Uhum. Mas qual foi o ponto alto, Mari? Ou o ponto fundo, né? Não sei como que você vai chamá-lo. Qual foi o momento? Olha, pra mim, o momento que mais me marca, assim, foi quando eu sentia dores pelo meu corpo todo, sabe? Eu sentia dor parada. Eu não andava, assim, pra parar o carro, eu falava, amor, para aqui. Por que você quer parar longe? Vamos parar aqui. Eu sentia dores paradas, eu sentia que eu não tinha saúde, eu não tinha autoestima, eu não tinha vontade de viver, eu não tinha forças pra viver. Aquilo ali pra mim foi o ápice. Eu vi que eu estava me afundando, que eu não ia ter uma vida longa se eu continuasse daquela forma, porque aquilo estava refletindo muito nas minhas emoções, no meu comportamento, no meu agir. Eu me sentia travada, tudo devido a uma má alimentação, a comer as minhas emoções e a não saber lidar com isso. Para mim foi o ponto assim, ápice. E isso vinha desde infância, adolescência? Na infância era muito difícil controlar. Quando chega a adolescência, a gente se cuida, né? A gente quer namorar. Então, na adolescência ali, eu consegui manter um peso legal, mas assim que eu casei, que veio todas as, né, mudanças e tal, e quando casa. Quando a gente tá no relacionamento, gente, tudo se torna comida. Vamos comemorar o aniversário de casamento? Comer. Chegou a sexta-feira? Vamos comer. Então, a gente acaba que vai indo nessa linha. E foi quando eu engordei. E aí veio um boom, assim, em um ano, 20 quilos. Foi de E repente. é interessante, assim, que quando a gente passa por esse processo, a gente não percebe, né? Não. Principalmente nós mulheres, a gente não percebe. O corpo vai mudando, mas a gente Uhum. não tem. Chega uma hora que a gente vai perceber, e geralmente é a hora do baque. E assim, não é que a gente está aqui falando sobre a obesidade, sobre o corpo, não, a gente está falando sobre saúde. O ponto Sim, alto da Mari foi no momento em que ela viu que ela estava debilitada na saúde dela. Não é sobre o fato de ter um padrão ou de estar fora de um padrão. Até porque não existe um padrão. não. Cada mulher, né? Cada uma tem o seu biotipo, tem o seu corpo, tem a sua estrutura. E o importante é estarmos bem conosco, Hum. desde que isso não afete a nossa saúde, desde que isso não afete a nossa qualidade de vida. E é interessante que a Mari fala que o ponto dela foi realmente o momento em que você se sentiu que a sua qualidade de vida estava, de alguma forma, perdida, né? Estava Sim, debilitada. estava. Eu não conseguia fazer coisas básicas como amarrar o tênis. Então, assim, a gente começa a reparar que a gente vai deixando de fazer algumas coisas, mas a gente não admite que precisa de ajuda. Então, desde você amarrar um tênis, você começa a usar roupas maiores porque você não consegue se sentir confortável. Então, até de apertar mesmo e você chegar no fim do dia, você não consegue usar um salto. Então, assim, são coisas que atrapalham na saúde mesmo. Porque você imagina, você andar e respirar de uma forma ruim. Isso a longo prazo, porque eu sou nova agora, mas assim, isso a longo prazo é algo que prejudica muito a saúde. Então, para mim, o pilar essencial, quando eu fui fazer a minha avaliação física, eu falei, o primeiro ponto é saúde e estética também. Mas o primeiro ponto era saúde, porque eu não aguentava mais viver daquela forma, sabe? E sentia muito debilitada mesmo. Quando você tomou a decisão, seus maiores desafios. A Porque não é história da fácil. decisão é assim, é bem legal. Eu sempre fui muito determinada em tudo que eu fiz na minha vida, assim, sempre fui muito determinada. E eu vinha daquelas fases de projetos de alimentação, tudo junto, assim, sabe? Mudança, assim, radical. Aquela mudança radical que você só come salada e só bebe água, não faz mais nada. E aí eu tinha feito um processo, perdi 14 quilos em 70 dias e em 30 dias eu engordei 16. Tipo assim. E aí o Júlio que falou pra mim assim, amor, vamos pra academia? Eu falei, ai, não gosto de academia. Misericórdia, senti dor muscular. Pra quê, gente? Vocês é doido de querer isso. E aí o Júlio falou, vamos conhecer. E nós fomos conhecer. Janine, quando a gente chegou na porta da academia, eu não queria ir. Porque algo me travava. Eu falava assim, não, eu pedalo, eu ando de bike, eu faço caminhada, mas academia, não. Aí criam tanta história e Cria um desculpinha, né? monte de desculpinha. E aí nós chegamos ali na frente da porta da academia e eu tive um surto que nem eu me reconhecia. Eu não conseguia entender o porquê daquele surto.
O Júlio falou, vamos entrar? Eu fiz assim, não vamos. Sabe, assim, em voz de desespero. Eu senti o meu coração disparar, o peito apertar. E eu não entendi. E ele, vamos, amor, só vamos entrar e ver e tal. E eu entrei muito brava, muito, sabe, assim, ferida. E quando você chega na academia, tá todo mundo correndo na esteira, todo mundo é fitness, todo mundo já tá lá, você enxerga isso, né? E aí a gente foi conhecer a academia, eu muito desgostosa, porque algo me prendia, algo me fazia querer voltar pra trás. E o Júlio falou, vamos fazer experimental? Eu, não quero. Hoje eu não quero, não sei o quê, dei um monte de desculpa. E no outro dia a gente foi. Eu fiquei assim, o Júlio vai esquecer. Ele vai desistir e a gente não vai. Só que no outro dia a gente foi. E quando a gente chegou na academia, que a gente foi entrar nos exercícios, nos aparelhos, Janine não entrava no aparelho que o moço foi me colocar. E ali eu sentia dor, eu não conseguia me mover. Eu falei, foi ali que veio o ápice. Eu falei assim, eu não aceito viver desse jeito. Eu nunca mais vou passar por essa situação. E a partir de hoje eu decido mudar. E foi ali que eu fiz uma promessa de alma, sabe? Ali eu coloquei todo o meu coração e toda a minha alma e eu disse, agora eu vou mudar. E ali foi o meu start. Uma decisão sobre forte impacto emocional. E é interessante como que até as suas emoções já estavam roubadas. Sim. Né? Ok, decidiu. Vai ter um processo. E a Mari tá aqui, gente, porque ela me inspira muito no processo dela. Porque é algo que eu admiro muito é a constância. Sempre foi assim? Não. Não foi sempre assim. Quando eu decidi que eu ia fazer realmente, eu falei, bom, agora eu preciso da constância. Afinal, era isso que me faltava todas as outras vezes que eu tentei fazer. E uma coisa que eu fiz, Janine, que eu gostaria de falar para as pessoas. Gente, parem de tentar. Comecem a fazer, porque quem tenta não faz. Eu parei de tentar e comecei a fazer. E eu falei, eu vou fazer com constância um pouco todos os dias. Mais uma coisa que eu quero dizer, não é tudo um dia só, gente. Faz um pouco a cada dia. É melhor você fazer um pouco cada dia e se manter constante do que você fazer tudo num dia só e depois você parar ali no 10º dia, né? Então, eu comecei mudando pequenos hábitos, porque hoje quem vê a minha rotina acha que eu mudei tudo do começo, né? Mas não, eu comecei mudando os pequenos hábitos e tendo constância em cada decisão que eu tomava. Foi assim que eu comecei, mas a constância, ela é um treino diário. Como que isso reflete hoje de forma prática na sua vida? Nossa, hoje pra mim, assim, o fato da constância, de eu ter começado com a constância na minha vida emocional e física, muda tudo na minha vida, sabe? Hoje eu sou mais constante em tudo que eu faço. Eu tinha um hábito de procrastinar. Sabe o perfeccionismo? Uhum. Eu falava assim, eu sou perfeccionista. E usava isso como um trunfo. Mas na verdade eu descobri que eu era procrastinadora. Todas as vezes que eu estava perto de conquistar algo, eu voltava para trás, eu procrastinava, eu não fazia. Então, a constância, ela mudou tudo na minha vida. Desde um simples fato de arrumar uma casa até o fato de treinar todos os dias. O perfeccionismo, ele é um autossabotador, na verdade. Eu costumo dizer que o perfeccionismo, ele é um autossabotador porque nós somos seres humanos. Nós vamos falhar, nós vamos errar. E quando a gente se coloca no padrão de ser perfeito, a gente deixa de fazer. Porque nós sabemos que nós não vamos alcançar aquele padrão que foi colocado. Então, este lugar de perfeccionismo, ele é um lugar que ele te leva para a procrastinação. E ele te autossabota, né? Eu costumo dizer assim, o perfeccionismo é a desculpa de quem vai deixar de fazer. Porém, num discurso bonito, numa palavra bonita, como se ela fosse positiva. Mas, na verdade, ela não é. Quando a gente fala de seres humanos, não vai ter perfeição, né? Vai ter aquilo que funciona, aquilo que dá certo para você, mas perfeccionismo, não. Foi pelo autoconhecimento? Em que momento a ajuda do alto, em que momento a sua conexão espiritual foi fator predominante para que essa transformação se tornasse real? A minha conexão com Deus, ela é desde sempre, sabe? Eu sempre fui uma criança muito conectada com Deus. Eu me lembro de conversar com Deus, assim, muito natural. Orar muito, pedir muito, falar tudo que eu queria, agradecer muito, sempre fui muito grata. E eu percebi que por um tempo eu estava afastada de Deus. Então, assim, eu só procurava Deus na hora que estava muito difícil pra mim, sabe?
E aí eu via que muitas coisas eu mudava, mas muitas coisas não ia. Sabe quando eu olhava para o lado e sentia que eu tinha tudo? Olha, eu estou casada com o homem que eu queria, eu moro numa casa legal, eu tenho, né, uma profissão, eu sou realizada. Só que tem um vazio que não preenche. Eu sentia que aquele vazio, ele me corroía e eu não conseguia entender. Eu falava, gente, será que isso é ingratidão? Eu pensava, será que isso é ingratidão? Porque não faz sentido eu ter tudo e não estar feliz. E foi aí que eu falei, tem alguma coisa. Tá faltando Deus na minha vida. E aí, Janine, eu entrei no meu quarto, que eu tenho um quartinho que é onde eu faço todos os dias o meu contato diário com Deus. E eu lembro de chorar muito e falar com Deus assim, Deus, eu preciso de você, porque esse vazio, ele não preenche, eu tenho certeza que é o vazio que você tem que preencher, sabe? Chega até a mim e preenche esse vazio. E assim, eu lembro de chorar muito, de ficar ali por horas chorando e sentir mesmo a presença de Deus e entender que era isso que faltava. E aí eu comecei a ter constância no meu contato diário com Deus. Isso, assim, me transformou como pessoa. E quando eu falo disso, eu me emociono porque Deus é tudo pra mim, sabe? Ele que me sustenta desde sempre e eu não tenho nem como dizer. Eu tenho certeza que eu só sou o que eu sou hoje porque Deus projetou isso pra mim. Porque eu falo com Deus assim, Deus, quando eu oro, eu agradeço, falo, Deus, caramba, olha só onde você me colocou, sabe? Eu não tinha perspectiva nenhuma, eu não enxergava nada em mim e hoje, olha a mulher que eu sou, sabe? Porque ele me enxergava. Eu comecei a enxergar a minha real identidade em Deus. Eu parei de olhar como o mundo me enxergava e comecei a me olhar como Deus me enxerga. É isso. E é isso, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. E por mais que a gente tente ver, ainda vai ser muito pequeno do que Ele pode fazer. Sim. E eu fiquei emocionada, porque eu sei o quanto que isso é verdade, o quanto isso é genuíno. E de fato, é Ele quem preenche, é Ele quem traz o contentamento, né? Eu falo que esse vazio é um descontentamento, você pode ter tudo e ainda não tem o contentamento que gera a gratidão. Sim. Mas é tão lindo como ele faz. E me fala, é um quartinho mesmo, secreto? É um quarto secreto. Que É um quarto delícia! maravilhoso. É um quarto onde eu denominei esse quarto pra mim. Lembrei do Então, filme Quarto de Guerra. eu tenho lá o meu cantinho do meu cardio, onde tem as minhas frases motivacionais na parede, onde eu leio todos os dias, onde eu tenho os meus quadros com frases que me inspiram. E ali eu tenho o meu canto, que é onde eu falo com Deus todos os dias. Então, assim, todos os dias de manhã, tô lá eu e Deus, no meu momento, no silêncio, me conectando com Ele. Olha só que interessante, né? Num lugar onde ninguém te vê, é onde você se torna, né? Sim, É um quartinho, gente, que tem ó, o aparelho de cardio dela, as palavras motivacionais, o momento dela com Deus. Um lugar em que ninguém vê ela, mas é onde ela tem se tornado hoje essa mulher que tanto inspira outras mulheres. E é muita realidade quando a gente fala que a transformação ela é de dentro para fora, né? Que ela é literalmente de dentro para fora. E hoje, como que você coloca isso de forma prática, Mari? Fala um pouquinho para mim, pra gente. Acho que vai ter outras pessoas curiosas além de mim, porque agora essa pergunta é de curiosidade. Como que você coloca de forma prática todos esses papéis que você exerce como mulher, né? A mulher que é empresária, que tem as suas responsabilidades no lar, que cuida de si como mulher, que cuida dos outros, que inspira outros. Como que você administra hoje o seu dia de forma prática, sem deixar princípios e valores que são tão importantes para você para trás? eu tenho uma rotina que você já sabe, bem longa, bem extensa. Eu precisava de incluir várias coisas no meu dia. Então eu pensei, eu preciso de mais tempo. Mas que tempo? Eu comecei a acordar mais cedo. Então hoje em dia eu acordo às 3h30 da manhã. Aí eu faço o meu vácuo, eu tomo minha água em jejum. Atualmente, 1 litro de água em jejum. Não consegui. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou te cortar, mas porque eu preciso Fique à falar isso vontade. aqui. Alta performance, ela é individual.
Sim. Não é porque um faz que todo mundo vai ter que fazer, mesmo que aquilo que aquela pessoa faça dê resultados positivos. Eu fui tomar 300 ml de água em jejum, deu náusea, deu ânsia. Eu falei, Jesus, 1 litro não vai. Gente, assim, eu falei, não dá. Mas é isso, é pessoal. Ela tomou 1 litro, tá? Deixa É ela. um treino. Eu comecei tomando um copo de água, 300 ml. Depois eu aumentei para 2 e depois eu fui aumentando gradativamente conforme o meu corpo foi se adaptando. É, tudo Mas começando. tudo é no começo, você tá começando. Tem gente que me fala assim, Mari, não conseguia tomar nenhum copo, agora eu já tomo um copo, agora eu já tomo 2 copos, então é treino. E aí depois que eu tomo essa água, que aí eu já tô ali, já vou pro meu devocional. Aí é a hora que eu já vou, faço meu devocional, tiro meu tempo ali com Deus, faço meu devocional, faço o cafezinho, me arrumo, vou pra Seu academia. devocional é apoio de um livro ou como é que é? O meu devocional hoje, eu tenho a ajuda de livros, então eu gosto de usar livros que me direcionem. Então, tem a parte bíblica, a gente lê, e tem ali o texto do autor Uhum. que me direciona. Faço a minha oração, faço o meu momento de gratidão. E muito bem lembrado, eu costumo fazer uma lista de gratidão, então 10 motivos de gratidão, eu gosto de fazer isso. Não todos os dias eu faço escrito, mas na maioria dos dias eu faço escrito, mas eu tenho isso no meu dia a dia o tempo todo. E uma coisa que eu aprendi que é bem legal, que eu acho que as mulheres vão gostar muito de fazer, é fazer uma lista de quem sou eu. Então eu coloco lá, eu sou. Então eu já começo o meu dia declarando coisas boas sobre mim. Eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou disciplinada, eu sou determinada, eu sou amada, eu sou filha de Deus, eu sou escolhida. E aí você coloca tudo que você é. É Se você poderoso, não né? é, você faça até você se tornar, não é mesmo? Exatamente, até tornar-se. E você sabe por que que é tão poderoso esse eu sou? Ah. Ou você faz porque tem funcionado? Eu tenho uma coisa para dizer. Que quando, né, Moisés foi perguntar quem é você, ele diz eu sou. Então quando a gente fala eu sou, você está dizendo Deus é em mim. Então quando eu falo eu sou forte, Deus é forte em mim. Eu sou corajosa, Deus é corajoso em mim. Então eu uso isso para não falar coisas ruins sobre mim. Uhum. Então quando eu quero dizer algo ruim, pera, é Deus em mim. Exatamente, exatamente. E isso é um momento de mudança mesmo, de visão de identidade. Eu uso eu sou, né? Até nas minhas redes sociais é eu sou Janine. E é interessante que eu só consegui usar o eu sou Janine depois que eu reconheci de fato a minha identidade Olha, em Cristo Jesus, mas também na sociedade. E exatamente por isso, porque quando eu falo eu sou, antes que eu verbalize Janine, eu lembro dele. Eu lembro de quem Deus é. forte. Uhum. E eu sou porque Ele é em mim. E aí, fazer essa lista do eu sou, ela é muito benéfica e positiva, porque além do fator espiritual, que é este que nós acabamos de falar, ela também tem um fator cognitivo poderosíssimo. Por quê? Durante a nossa vida, várias crenças vão se formando e se fortalecendo. E a maioria destas crenças, muitas das vezes, funcionaliza quem nós somos, né? E aí gera em nós ali, muitas das vezes, senso de incapacidade, de insegurança, de não merecimento, de não pertencimento, de complexos de inferioridade. Então, quando a gente vai trabalhar a identidade, esse eu sou, ele trabalha cognitivamente. E ele vem para poder fortalecer aquelas crenças disfuncionais que durante a sua vida, talvez você viu, ouviu e sentiu repetidas vezes que não era. E hoje você precisa também, mas ao contrário, trazer os mesmos estímulos de quem é. E como que você vai fazer isso? Vendo, ouvindo e sentindo repetidas vezes. Então, quando você escreve eu sou, você está vendo. Quando você verbaliza eu sou Janine, eu sou amada, você está ouvindo. E quando você visualiza que de fato você está sendo e sentindo. Então eu falo assim, ele é um rotineiro que muitas das vezes as pessoas colocam na rotina do dia, mas não sabe o quanto que isso é poderosíssimo Sim. para poder mudar crenças disfuncionais cognitivamente falando. E quando a gente muda o cognitivo, a gente muda o comportamento. Isso que você está dizendo é muito real. Porque eu era uma pessoa que era muito difícil reconhecer as coisas em mim.
Então, eu sempre achava eu sempre dizia coisas ruins sobre mim. Como, por exemplo, eu não sou inteligente, eu não sou amada, ou eu não sou tão boa assim nisso, eu não sei fazer tal coisa. Então, sempre tudo era muito negativo sobre mim. E é isso que você falou, é o que a gente diz sobre a gente vai se tornando. E das vezes das feridas que as pessoas, os rótulos que as pessoas colocam na gente. Mas eu falei, eu não aceito os rótulos que me colocaram, ou que até mesmo eu me coloquei por muito tempo e me permiti. Uhum. Então eu comecei a mudar essa visão que eu tinha sobre mim. E isso, assim, foi transformador. Foi transformador, assim, pra minha vida. E a partir do momento que você sabe quem você é, você não aceita mais que outras pessoas tragam para você esse Sim, idealismo de identidade, sim, né? Então, e a visão do outro já não altera mais a visão que você tem de si mesmo. Lógico que não em uma rigidez, porque sim, nós sempre estamos em um processo de aperfeiçoamento, mas de fato não deixar mesmo que outros coloquem rótulos, que outros intitulem, que outros tragam para você uma identidade que não te pertence, sim, realmente. né? Então isso é muito poderoso. Que rotina, hein? Que rotina. E aí, depois que eu faço isso, eu vou pra academia, finalmente, chegou a hora do treino. Que pra quem não queria entrar na academia, agora eu não consigo não ir na academia. Então, assim, pra mim hoje, estar lá cuidando do meu corpo é o momento que eu novamente me conecto. Então, eu coloco ali o meu fone de ouvido e eu estou ali conectada comigo. Então, é um momento de autocuidado, é um momento que eu tiro pra mim, que eu tô ali feliz, que eu faço com propósito, sabe? Com vontade, com verdade. Faço meu treino, vou pra casa, me arrumo, tomo um café da manhã e vou trabalhar. E aí isso deu que horas? E aí, isso aí são 7 horas da manhã. Ou seja, de 3 às 7 você já fez Eu já fiz tudo tudo isso. isso. E aí tenho agora o dia livre para poder dedicar E aos aí, outros papéis que você aos outros exerce. papéis E que eu que exerço. outros papéis são esses? E aí eu vou para nossa empresa, o nosso grupo. Nós temos um grupo onde nós temos algumas empresas e 3 delas são a ASO, a Personiza e a Purelli. Como chama o grupo? Grupo Privos. Privos. Grupo Privos. A ASO é uma distribuidora de produtos de higiene. Então, nós trabalhamos distribuindo para farmácias, supermercados. A Personiza é uma empresa de brindes corporativos personalizados. Então, nós fazemos tudo que é de brinde. Quer presentear, quer um colaborador, um cliente, nós temos tudo para brindes. E a Purelli é a nossa marca própria agora. Nós temos uma marca própria. Então, nós temos sabonete, buchas. E é claro que eu não podia vir aqui e não trazer um presente para você do nosso Grupo Privos. Ah, Eu trouxe um gente. presentinho pra Janine, do nosso grupo, com muito amor pra você. Deixa eu passar aqui. Vamos. Aqui tem um pouquinho. Eu espero que você goste. Com muito amor do nosso grupo Privos. Grupo Pra Privos, você. gente. Você que está nos assistindo, que é de Poço, região, que não é porque eles atendem a nível nacional, né, Mari? A Com nível muita nacional. excelência. Olha que lindo, olha aqui. Haja Cash! Ó, Que maravilhoso! Ai, gente, Ah, não, isso aqui eu vou ter que falar. Falar pra você, mulher, dona de casa, assim como eu. Purelli. Isso aqui, ó. Sério. Eu ganhei uma vez da Mari, foi na minha casa e me deu essa buchinha. E eu não tenho hábito de lavar vasilha em casa, né? Eu tenho a minha ajudante, que é a Graça, que é a máquina de lavar louça. Mas aí ela estragou esses dias, gente. Então eu fui lavar vasilha. ó. E aí eu lembrei da bucha da Purelli. Esponja, bucha, esponja, gente. Fala chique, não fala bucha igual eu, não. Esponja. E eu lembrei que eu tava com essa esponja guardada. Apaixonei. Óbvio, disse pra você que você ia Gente, amar. maravilhosa. Apaixonei. Assim, ela me deu duas. Aí eu usei uma na cozinha, usei a outra pra poder fazer a faxina da casa. Apaixonei. Vou deixar aqui a Ela é dica pra incrível. vocês, tá? A esponja da Purelli. Não arranha, não risca. Você lava vidro, lava inox. Não arranha. Ela é maravilhosa, Ela é tá? perfeita. E não me pagaram pra isso, não. Só ganhei. Tô ganhando aqui uma de novo. Maravilhosa. Mas assim, vai. Experimenta você. Meu Deus, lindo. Ai, ai, ai. Gente, quando o negócio é de excelência, olha aqui. Esse Peraí. daí é pras princesas dos Ai, cachinhos, Sofia você Lara. também. Olha, cabelos cacheados. Isso aí é pra Pra cuidar dos poder ativar o cachinhos. cacho, gente. Olha aqui, que maravilhoso. Ah, já vou deixar isso aqui, ó, pra vocês não esquecerem do Haja Cash. Olha, põe isso aí. Olha só, peraí, gente. Ah, isso aqui é da Personize, gente, É ó. Personize. Você, empresário,
Você, microempreendedor, que quer personalizar sua marca, quer proporcionar uma experiência do cliente diferente, olha aqui. A agenda, gente, da AjaCast. Maravilhosa. Amei. Pra você planejar todas Fala um as coisas pouquinho, maravilhosas que você faz. fala um pouquinho, Mari, como que é hoje para você poder estar no Grupo Privos com essa responsabilidade de gerir pessoas, de cuidar de pessoas. Pra mim, assim, a constância me ajudou até nisso, porque hoje, trabalhar gerindo pessoas é incrível, porque eu sou apaixonada por pessoas. E quando a gente fala assim, o que a gente vai fazer, com o que a gente vai trabalhar, muitas das vezes a gente entra ali no empreendedorismo e a gente quer fazer às vezes o que o outro faz. Mas com essa minha mudança, eu entendi qual era o meu papel dentro do Grupo Privos. E eu entendi que o meu papel seria gestão de pessoas. Afinal, é onde eu navego, é onde eu gosto de estar, é onde eu faço com muito prazer, muito amor. Então, hoje, eu cuido da gestão de pessoas dentro do grupo. Então, o meu prazer é ver as pessoas que estão lá sorrindo, as pessoas trabalhando, tendo um dia melhor. Então, assim, eu falo, o que eu puder proporcionar de melhor, seja um abraço. Lá a gente tem a cultura do abracinho, sabe? Eu chego e falo assim, ai, não dá um abracinho. Então, assim, eu trabalho muito dessa forma. Eu amo pessoas. A gente tem hoje em torno de 40 pessoas dentro do nosso grupo aqui em Poços. Então, assim, são pessoas incríveis. E todos os dias eu estou lá com muita vontade, muito amor, muito carinho, junto com o Júlio, que é meu esposo. Nós temos como sócio meu cunhado e a esposa Inclusive tá dele. aqui, viu, gente? O Júlio tá aqui ouvindo tudo que ela tá falando, admirando a amada dele. Meu companheiro para tudo, meu maior apoiador. Então, se eu estou aqui hoje, o apoio principal, assim, foi dele. E nós estamos juntos nessa jornada há 13 anos, o dia todo juntos, trabalhando juntos, tudo a gente faz junto. Ah, já que você falou aí, o dia todo juntos, trabalhando juntos, é possível conciliar É super possível. de forma saudável, prazerosa, sem perder o olhar da admiração? Como que você faz isso? Pra gente é muito claro e muito definido. Então, por isso que dá certo. Porque nós temos os nossos papéis, então a gente tem os nossos papéis muito definidos, tanto em casa quanto no trabalho. Então, cada um faz a sua parte com muito respeito, muito carinho, muito amor. E aí, então a gente consegue trabalhar juntos dessa forma. Um não interfere no que é do outro, digamos assim. Saber com cuidado. Então, amor, você cuida disso? Olha, isso aqui não tá legal, vamos fazer de outra forma, o que você acha? E não entrando assim e falando de forma grosseira. Então, eu acredito que o amor, o carinho e o respeito é o segredo para trabalhar em casal. E separa? Trabalho, trabalho, casa, casa, ou de vez em quando mistura? Hoje em dia a gente consegue separar bem, assim, trabalho, trabalho, casa, casa. Apesar da gente conversar muito sobre trabalho o tempo todo, mas a gente separa bem, sim. Porque senão não flui as coisas, né? Então precisa, sim, separar, ter o tempo ali de qualidade, ter o tempo à mesa, ter o tempo ali do casal. Porque, né, a vida flui dessa forma mesmo. Lindo. Eu falei que vocês atendem Brasil. É Brasil, não é? Brasil todo. Brasil, É gente. só Não tava, eu chamar. não estava Não, empolgada. você está certíssima. Brasil todo. Brasil. Então, ó, fica aqui a dica para você que está nos assistindo e quer poder proporcionar experiências diferentes aí para os seus clientes, ou até mesmo ter uma experiência diferente na sua casa com os produtos da Purell, tá? Mari, agora para poder pensar aqui um pouquinho mais alto, nós já falamos da Mari como pessoa, já falamos da Mari empresária, agora eu quero falar da Mari mulher, que influencia e inspira outras mulheres. Lá no início você nos falou que o seu processo de mudança começou e você vendo outras mulheres no YouTube que te inspiravam. E Sim. hoje é você que está aqui no YouTube inspirando outras mulheres. Já tinha parado para pensar nisso? Nossa, pra mim é muito louco isso, sabia? Porque eu achava que era algo impossível. Eu achava que era algo impossível que a minha jornada pudesse ajudar tantas outras pessoas. E hoje, assim, eu recebo relatos, e todas as vezes que eu recebo os relatos, eu fico assim, impressionada. Eu falo, Deus, é real. Porque as pessoas, elas têm mudado de acordo com o que elas veem que eu estou vivendo. E hoje eu vejo que eu sou, sabe, a minha transformação, mais do que pra mim, ela é pra outras pessoas, assim, sabe? Eu consigo ajudar muitas pessoas que, se eu não estivesse nessa jornada, talvez estariam sozinhas.
E por que você acredita que hoje você tem conseguido alcançar outras pessoas? O processo de me curar fez com que eu entendesse o valor que eu tenho como mulher, como pessoa e tudo que eu tenho para entregar, sabe, para as pessoas. E as dores que eu senti, eu não queria que outras mulheres passassem tanto tempo por essa dor, porque às vezes elas já vão estar passando, mas eu quero que elas saibam que tem solução, que elas podem sim mudar, que elas podem sim evoluir, que elas podem ser mais completas e mais felizes. Então eu transformei o que era só meu para para contribuir com as mulheres assim. E eu acredito que isso tem sido de grande valia, sabe? Pelos relatos que eu recebo. Isso é muito gratificante para mim. Uhum. Você consegue dizer de forma prática o que te leva hoje a alcançar essas mulheres? Porque assim, se a gente for olhar, tem muitas mulheres inspirando outras mulheres, tem muitas mulheres olhando para outras mulheres. E hoje você está num lugar em que outrora era você a espectadora. Quando você olha para você e fala assim, por quê? Será que é só porque você superou? Você já parou para pensar por que hoje tem mulheres olhando para Mari? Primeiramente, acredito que Deus, ele já tinha esse propósito para minha vida, sabe? Ele já sabia pro que eu fui formada e para que eu estaria ali. E eu acredito que assim, todos os dias que eu acordo e que eu penso assim, o que eu posso entregar, o que eu posso fazer de melhor para entregar isso para as pessoas, sabe? Eu acho que as pessoas elas veem a realidade. Elas veem que uma mulher real está conseguindo, que eu trabalho como elas, que eu sou casada como muitas delas, e que eu passei por essa dificuldade também. E elas falam, opa, não é só eu. Então, se a Mari conseguiu, eu também consigo. E é até isso que eu trago para as pessoas. Eu falo, gente, não é impossível, vamos, eu tô junto com você. Eu pego na tua mão e vou junto com você. Não desista, porque é possível. Então, eu acredito que é isso mesmo, sabe? Esse propósito, essa vontade que as mulheres veem que é real. É o fator identificador da verdade, Sim. né? É a vida prática, é a Aham. realidade. E é esse o convite que nós fazemos. Vida prática na realidade. Falar de uma ajuda do alto, falar de uma conexão com Deus que acontece de verdade no dia a dia. Falar de um autoconhecimento que realmente te tira do lugar de onde você está e te leva para um novo lugar. E de uma ação que te coloca em movimento, né? A Mari falou aqui da Sim, rotina dela, a gente vê que ela está em constante movimento. Claro que ela tem os dias dela que não são favoráveis, tem os dias ruins para todo mundo. sim. E como que a Mari tá no dia ruim, como age no dia ruim? Vamos lá. Eu tenho, inclusive, eu falo isso para as pessoas, gente, eu também tenho dia ruim, eu também tenho dia que eu não quero fazer todas as coisas, mas eu penso assim, se eu fizer ou eu não fizer, eu vou ficar, se eu estiver ruim, eu vou continuar ruim. Então eu vou fazer o meu melhor para aquele dia. Então, Janine, eu aprendi a dar o meu melhor, independente se hoje é 50% ou se hoje é 100%. Então, se a Mari está no dia ruim e ela ia comer tudo certinho e ela quer comer um doce hoje, ela vai comer um doce hoje. Tudo bem. Se a Mari está no dia ruim e ela não quer treinar 1 hora, ela vai treinar meia hora e tá tudo bem. Eu aprendi que eu não posso me cobrar tanto assim, que os dias ruins eles vão vir. Porque se eu me martirizar nesses dias ruins, eu vou desistir. E os dias ruins eles acontecem para todo mundo. Então eu aprendi a lidar muito bem com os dias ruins. Eles acontecem sim, eu falo para as pessoas que eles acontecem sim, mas a forma como a gente olha muda. Quando você escolhe ter um bom olhar sobre os dias ruins também, entender que eles fazem parte do seu crescimento. Então, sempre que eu tenho um dia ruim, eu falo assim: opa, eu tenho que aprender algo aqui. O que eu posso aprender? O que eu posso melhorar? Eu vivo o dia ruim e no outro dia eu começo tudo de novo. Dando o meu melhor, me dedicando 100% e é isso. Você lembra como que a gente se conheceu? Em movimento. Em movimento. Conheci a Mari em movimento. Nós nos conhecemos subindo o Cristo, Sim. né? Nas nossas subidas matinais de domingo. E quando eu te pergunto se você consegue identificar o fator que faz com que outras mulheres olhem para você como inspiração, é porque eu tive um fator para te olhar como inspiração. E foi o fator da verdade. Foi o Ai, que fator de eu bom. ver que acontece de verdade. Eu acho que é o que falta muito hoje nas nossas vidas, principalmente quando a gente para poder olhar mídias, né? É falar assim, isso é verdade, isso é real. E eu encontrei uma mulher de verdade, uma Que mulher bom. real.
que eu fui olhar e falei assim, ela pratica, ela não fala, ela faz. E isso foi o que de forma muito intencional me levou a falar assim, quero estar do lado, quero me conectar. E foi quando eu falei assim, peraí, quero conhecer essa mulher de perto. Porque é algo que nos desafia hoje é o fazer, é o estar em movimento, né? De forma constante. É o que você falou, é parar de tentar e fazer. E quando eu olhei pra você, eu vi uma mulher que fazia. Ai, que bom, eu fico muito feliz. Então, assim, eu falei, tá aí uma mulher que faz, Eu, não só fala. eu fico muito feliz com isso, muito, muito feliz mesmo. Isso é muito gratificante pra mim, porque eu busco isso todos os dias, que as pessoas possam enxergar mesmo que é possível fazer. Não é fácil, mas é completamente possível. Então, assim, pra mim é muito bom saber que eu consigo inspirar outras mulheres, ainda mais você, porque a gente se conectou muito. E na primeira conversa que a gente teve, a gente já tava ali super tagarelando, como se a gente já se conhecesse há muito tempo. E quando você fala do a vida acontece no movimento, essa frase é totalmente verdade, porque eu só estou aqui hoje com você e podendo inspirar tantas mulheres a serem diferentes, a serem melhores, a evoluírem, porque eu estava em movimento. Senão eu não estaria aqui junto com você, uma pessoa tão incrível que eu tive o prazer e a honra de conhecer, se eu não Obrigada. tivesse em movimento. Então, eu super admiro porque é sobre isso. Falando em movimento, eu quero que você fale sobre o seu último movimento. Eu vou chamar de movimento, mas é um projeto muito lindo, né? Aham. Vai aí que eu vou aqui. Vai aí que eu vou aqui. Vai aí que eu vou aqui. E a Mari, ela tem inspirado muitas mulheres. E eu quero que você fale um pouquinho desse projeto. Convide quem está nos assistindo a poder estar indo com você também no Com movimento certeza. da vida, nessa jornada de crescimento e desenvolvimento pessoal. Vamos lá. O vai aí que eu vou aqui, ele começou a acontecer porque você ir sozinha é uma coisa, mas você ir, conseguir inspirar pessoas, ajudar pessoas é outra coisa. Então, eu estou de um lado da telinha e as meninas estão do outro. Então, eu falei, como que eu posso me conectar com essas mulheres e fazer com que elas estejam junto comigo? E aí veio a ideia do vai aí que eu vou aqui. Porque nós vamos juntas, eu tô aqui, você tá aí, mas eu tô com você. Eu tô aqui junto, eu pego na tua mão, eu te mando as energias boas e nós vamos juntas, a gente não desiste, uma não larga a outra. E eu criei um desafio. Eu comecei a fazer desafios de cardio. O que são os desafios de cardio? São exercícios que as pessoas conseguem fazer em casa. Então, seja um HIIT ou seja uma caminhada. Então, a pessoa ela não tem desculpa para não fazer. Ela pode se movimentar, ter saúde, ter qualidade de vida. 20 minutos por dia, Janine. Você sabe, né? A Janine entrou no último desafio, a Janine Falei no está com a último. gente. E é um desafio de 30 dias inicialmente. E é um desafio. E é um desafio todos os dias sem falhar. O nosso objetivo são todos os dias. Você sabe por que é todos os dias, Jani? Porque é um desafio para a mente. É um desafio para fortalecer a nossa mente. Então tem uma frase que eu uso todos os dias no meu Instagram quando eu faço meu exercício que é não está pago porque não é dívida, está feito porque eu disse que eu ia fazer. Porque Uau. quando eu disse que eu vou fazer, eu faço. Então, todos os dias sem falhar é todos os dias sem falhar. Não é, mas é 30. E se eu falhar no dia 5? Você para o desafio e começa de novo. Por quê? Porque cada vez que você desiste, você mostra pra sua mente, tipo, eu não sou capaz. Então, por isso, a meta de todos os dias sem falhar. É difícil? É difícil, é desafiador? É desafiador. A gente tem a nossa vida de casada, de empreendedora, tem a vida social, mas é uma forma de inspirar mulheres. E hoje eu vejo, assim, mães que conseguem fazer 20 minutos de exercício em casa e têm a vida transformada. Mulheres que estavam no sedentarismo e hoje têm uma vida transformada e relatam isso, de que tem uma vida melhor, tanto como pessoa quanto como físico, porque é sobre isso. Então, quero convidar todas vocês que querem se exercitar, que querem melhorar de vida, melhorar sua mente, a vir com a gente nesse desafio. E ele é muito mais do que só corpo, ele é mente, alma, espírito, porque lá você vê, a gente troca posta que fez o devocional, sempre tem uma mensagem motivacional, uma inspirando a outra, então é muito mais do que corpo. E onde que as mulheres podem te encontrar? Vocês me encontram no Instagram, Mari com Y Sertori, e no TikTok também, Mari Sertori. Eu estou nessas plataformas aí para ajudar vocês, pode me seguir lá. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês comigo, vai ser um prazer estar todos os dias com mais mulheres incríveis ali junto comigo. E neste vai aí, a Mari tem ido
de forma constante, alcançando os resultados. É muito interessante quando ela compartilhou aqui com a gente, né, da dor dela, que era a obesidade, que era a ausência de saúde. Ela se colocou na busca por uma qualidade de vida. Ela alcançou. Você se importa, Mari, de falar com a gente quantos que você já deixou para trás e o quanto que você já ganhou de qualidade de vida? Eu falo com muito prazer. Eu deixei pra trás, eu eliminei 30 quilos, Janine. 2 anos e 8 meses eu eliminei 30 quilos e eu ganhei 30 anos de vida, sim, porque eu sou outra pessoa. 2 anos e meio. Foram 2 anos e meio. Uma jornada, mas uma jornada o quê? Saudável, de mudança de hábito, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, né? Claro, tem outros caminhos? Tem. Sou a favor, sim, acompanhado de bons profissionais, pensando na saúde, mas você tem também um caminho que às vezes pode ser mais custoso, mais desafiador, mas que vai te dar um resultado. E um resultado constante e orgânico, que eu acho que é isso que a gente tem que bater o pé e falar, tem que ser orgânico. Porque você saiu do efeito sanfona e você, de forma orgânica, você tem conseguido manter, você tem conseguido sustentar de forma funcional para você. Sim, é realmente isso. A constância, a disciplina e a vida saudável de forma sem ser radical. Eu uso muito esse termo, não seja radical. Tenha qualidade de vida, porque viver é isso, é você ter equilíbrio. Viver é ter equilíbrio entre todas as áreas da sua vida. E cuidado emocional é tudo, assim. As pessoas acham que é só corpo, né? Mas na verdade começa pela mente. Perfeito, Mari. Vamos já para os finalmente, né? Mas antes eu queria deixar aqui para você agora um desafio. E aí sou eu quem te desafia hoje. Então eu Vamos vou lá. trazer aí os nossos 3 pilares e com uma palavra eu quero que você defina como que eles estão hoje de forma prática e existente na sua vida. Ajuda Tá. do alto, Nota 1000. autoconhecimento, Nota 1000 também. ação. Nota 1000, com certeza. Sem dar nota, eu quero uma palavra de sentido e significado. Ajuda do alto, Conexão diária. autoconhecimento, Busca constante. ação, Sempre em movimento. sempre em movimento. Mari, obrigada por ter Eu que aceitado agradeço. o meu convite, por ter hoje, de forma tão colaborativa, tão verdadeira, trazer um pouco da sua história pra gente. E eu quero deixar aqui o convite para que vocês possam realmente acompanhá-la e ir com ela nestes projetos e nos desafios, porque são edificantes, mas também que você fique aqui conosco, inscreva-se no canal, marque o sininho, gente, eu ainda vou aprender a falar isso, tá? Mas inscreva no canal, ative o sininho, vem comigo porque nós ainda temos muito para compartilhar, refletir e crescer. Excelente jornada para você. Haja!